Let's bora falar sobre restaurantes em Bariloche. Se você é como eu que ama um passeio gastronômico, já fica nesse vídeo porque eu vou te dar as melhores dicas. Obviamente, vamos falar sobre os restaurantes de carnes que são muito famosos na Argentina. Eu vou dar dicas aqui para vocês também das cafeterias que fomos por lá e algumas que não conseguimos visitar, mas que são excelentes. E também alguns restaurantes italianos. Mas eu confesso para vocês que se você está indo para a Argentina, né, fuja dos restaurantes italianos, apesar de eu amar eles, porque as carnes de lá são deslumbrantes. Para começar essa top list aqui de melhores restaurantes por lá, quero dizer para vocês que nós conseguimos visitar alguns, mas teve os nossos favoritos que a gente revisitou algumas vezes, então já vou deixar aqui para vocês também o melhor de carnes que tem por lá e acredite, para nós foi a melhor experiência, inclusive comparada a Buenos Aires, então tenho certeza que vocês vão amar também. Bem, para começar, tem um dos restaurantes que são muito indicados por lá, que é o Alto El Fuego. Anotei, obviamente, os nomes dos restaurantes e cafeterias, porque senão eu não ia lembrar de tudo aqui, né, minha gente? Então, vou estar aqui com uma colinha falando com vocês. Esse restaurante é um dos melhores por lá. Todo mundo fala que eles servem grelhados, tanto carnes quanto peixes, mas o diferencial desse restaurante está no quê? Na vista. Você consegue comer em frente ao lago com uma vista deslumbrante, obviamente. Então, essa é a atração desse restaurante que nós não chegamos a visitar, mas fica aqui a dica porque ele está entre um dos top lists, todo mundo comenta por lá que é muito gostoso. Outro que não fomos, não deu tempo para ir, até gostaríamos de ter ido tomar um café da tarde, que falam que é magnífico, aliás, fica a dica para quem estiver por lá se programar para fazer isso, mas dentre os passeios que nós fizemos, coincidentemente não deu para fazer esse que é o café da tarde no Resort Chau Chau. Ele é muito famoso por lá, é o melhor resort da região, obviamente, único em Bariloche, mas da região é um dos melhores. Se você estiver por Bariloche, vale a pena a visitação. Nós visitamos o local, mas não conseguimos parar para tomar um café por lá. Mas deve ser com certeza incrível, tanto quanto a hospedagem, o local, a beleza, a deslumbrância que é aquele lugar. Se você então estiver por lá, fica a dica além do café da tarde. Esse café da tarde, já vou deixar aqui a dica para vocês porque eu ainda lembro. Ele custa em torno de R$ 500 por pessoa. Criança, se eu não me engano, não paga ou paga meia. É um valor sim bem considerável, mas ele tem diversas opções livres, né? Você come à vontade, quanto quiser e com certeza dentro de uma experiência muito incrível que deve ser estar por lá. Não sei dizer exatamente como é, porque não conseguimos fazer, mas além disso, dentro desse Resort Chau Chau, eles têm outras ilhas, outros restaurantes onde servem diversos pratos, tanto pratos típicos como pratos mais gourmets, então já fica a dica se você quiser uma experiência diferente, dentro desse Resort Chau Chau com certeza você vai encontrar. Lembrando que não estou sendo paga para falar sobre isso, adoraria, aliás, ser paga para falar. Note-me aqui. Por favor, já se inscreve, compartilha, comenta, curte esse vídeo para ajudar esse pequeno canal a crescer. Quero trazer muito mais novidades e dicas por aqui, espero que vocês estejam gostando. E então esse resort é um dos mais famosos por lá e obviamente vale a visitação e se não conseguir degustar um café da tarde, tente passar em um dos restaurantes que eles possuem. Outro restaurante que não conseguimos visitar, mas que está entre os top lists aqui dos que a gente foi indicados é o Cassis Restaurante. Ele é um restaurante também de frente ao lago e você consegue ter experiências lá de influências internacionais. Então você tem diversos tipos de gastronomia, consegue experimentar vários pratos diferentes. Já fica essa dica aqui também. Um outro restaurante de carnes é o El Establo Parrilla Argentina, Parrilla Argentina, né? Acho que é assim que se fala. Péssima no espanhol, vocês já podem ter percebido. Mas enfim, esse restaurante também tem opções diversas para você provar de carnes com diversidades de sobremesas, diversidades de outros pratos, incluindo também as suas porções que são bem generosas. Nós não chegamos a conhecer, mas já fica aqui a dica. Todos esses restaurantes, cafés que eu vou passar dicas aqui para vocês, são os que são mais indicados por lá, onde todas as pessoas tentam visitar. Então, com certeza, assim, vale pelo menos passeio de um ou dois desses restaurantes. Passeios gastronômicos, né, minha gente? Falando a minha língua aqui, eu particularmente amo esse tipo de experiência. Bem, agora nos de carne chegamos nos nossos favoritos. Nós temos 3 favoritos e eu vou contar aqui para vocês. O nosso primeiro favorito é o La Parrilla de Alberto. Esse restaurante ele serve carnes tradicionais da região
é um dos melhores. Nós provamos tanto o La Parrilla de Alberto quanto o Boliche de Alberto, que também é incrível, maravilhoso. Eu confesso que tanto eu quanto meu marido ficou assim no top list de carnes que nós já comemos. Nós fomos no Dom Julio em Buenos Aires, que ele não nos ouça. Mas Parrilla de Alberto e Boliche de Alberto foram os melhores. Sério, Boliche de Alberto e Parrilla de Alberto foram restaurantes assim, ó, com uma gastronomia excepcional. Só que o lugar, vou te contar, tu não dá nada. Você não dá nada pro local. É como se você estivesse entrando realmente num bar, num boteco, num lugar muito simples, mas é muito famoso esses dois restaurantes por lá. Não é à toa que eles têm um restaurante que é só de carnes, na frente eles têm um que é só de pastas e eles têm um outro numa quadra abaixo que ainda é de carnes, porque eles não dão conta do fluxo de pessoas, formam-se filas para conseguir provar essa gastronomia de lá. Então essa dica com certeza vale a pena você ir. Tanto é que nós repetimos acho que umas 3 vezes esse mesmo restaurante, de tanto que a gente gostou. Outra dica que é o nosso favorito, então além desses dois, que é o El Patagon. El Patagon também é muito gostoso. Ele fica de frente para o lago, né, na beira ali do lago. Então você consegue jantar, almoçar, vendo uma vista maravilhosa. E com certeza foi uma experiência também muito agradável. Assim, em comparação ao Boliche de Alberto, ao Parrilla de Alberto e o Patagon, eu tenho para falar para vocês que as experiências são diferentes. Por quê? Se eu estiver contando somente com o sabor da carne, sabor da comida, o do Alberto foi com certeza o melhor. Se for, você estiver esperando, né, uma experiência do local, do atendimento, da cortesia, enfim, aí realmente entra o El Patagon, que aí fica no topo da lista, porque a experiência é muito gostosa, tanto é que eles chamam de experiência El Patagon, que é onde você consegue entrar realmente naquele universo, você é muito bem recepcionado. No início eles nos dão um aperitivo já na entrada de degustação de uma sangria. Logo que você senta, vem já um outro aperitivo na mesa para você degustar enquanto aguarda a sua comida. O atendimento é maravilhoso, eles estão todos uniformizados, então aqui conta com certeza aquela experiência completa que a gente sempre fala. Mas se você estiver procurando somente sabor, Alberto não tem erro. Bem, de restaurantes de carnes, eu acredito que Bariloche é isso. Agora eu vou falar pra vocês aqui sobre os cafés de lá, que são deslumbrantes. Eu tenho, assim, ó, um grande apreço pelas tortas argentinas. Elas são muito grandes. Normalmente são tortas com... Sério, é uma fatia muito generosa. Em 2 pessoas você fica sem conseguir muitas vezes terminar, de tão gostoso que é e grandes as porções, né? As proporções grandes do que eles oferecem. Anotei alguns cafés, então, para falar aqui para vocês. O primeiro deles é o Rapa Nui. Ele é um dos cafés mais populares ali de Bariloche. Tanto que você vai encontrar uma infinita variedade de opções ali, além de chocolate quente, cafés, tortas, sanduíches, misto quente. Ele é muito conhecido também pelos chocolates, trufas e sorvetes nessa região. Então, você vai encontrar opções bem legais ali de sorvete também dentro do Rapa Nui. Confesso que quando você olha na porta, você não dá nada, parece que é um lugar muito pequenininho, mas ele é muito amplo lá dentro, tem grandes espaços, tanto para você sentar, circular, ilhas de vários diferentes tipos de comida para você provar no café da tarde, é muito gostoso, ou até mesmo no café da manhã, se você quiser uma experiência também gostosa de café da manhã. Tem também o Café del Lago, que ele serve alguns bolos, chás, sanduíches e cafés. Não tem uma variedade tão extensa de opções quanto o Rapa Nui que eu comentei anteriormente, mas é muito legal para conhecer e ele fica de frente ao lago também, a experiência com uma vista deslumbrante também para você apreciar. Bem no centro da cidade tem uma Musca, que é uma cafeteria, mas o forte deles, na verdade, é a produção de chocolates independente, então eles têm infinidades de chocolates com um sabor realmente muito gostoso, a gente adorou provar. E além dos chocolates, eles têm um espaço reservado, que é uma cafeteria, onde você pode degustar algum café, chá, enquanto você toma também um chocolate quente, de repente, ou come algum chocolate. Eles não têm uma variedade tão grande de produtos para acompanhar os cafés, mas é muito gostoso, bem charmoso e bem no centro da cidade. Tem o Família Wise, que é uma das... eu não sei se é assim que fala, me perdoem se não for.
Mas ele foi fundado em 1939, é um local muito gostoso também, onde você tem uma infinidade de variedades. Então, essa família Wise, que eu acho que é assim que se fala, se não for, né? Essa família tem uma grande tradição ali na cidade de diversos restaurantes, então você vai encontrar comidas bem típicas deles. A gente até visitou, acabei esquecendo de falar de carnes, tinha próximo do nosso hotel um desses restaurantes deles, que era próprio para almoço e janta, com opções de cordeiro. Eles têm carnes mais exóticas também, de coelho, de lebre, o que era mais? Eu vou pegar aqui o cardápio digital deles e vou deixar na descrição para vocês. Mas eles tinham infinidade também de comidas diferentes e eles têm também um café, que é o Café Família Wise. Então você vai encontrar lá uma infinidade de bolos caseiros, tortas, chás, cafés. É muito gostoso para conhecer também um pouquinho da cultura deles, porque é uma tradição bem antiga da cidade. E tem a minha favorita, que é uma casa de chá. Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo, o cardápio, mas assim, é uma experiência que vale muito a pena. Fica um pouquinho mais distante do centro da cidade de Bariloche. Fica mais ou menos uns 20, 25 minutos de distância. Nós pegamos um táxi mesmo para ir até lá. Aliás, táxi está sendo bem vantajoso. Depois eu vou falar sobre meios de transporte de Bariloche. Mas o táxi tem sido uma opção bem legal para fazer os passeios por lá para quem não alugou um carro. E nessa casa de chá, ela fica bem em frente a um lago, mas é uma área de mata bem reservada, onde tem uma casa muito charmosa, assim como casa de vó, e eles servem bolos e tortas caseiras, que são feitas aí mesmo, com alguns chás incríveis feitos por eles. Então tem uma grande variedade mesmo, vou deixar aqui para vocês, de opções de chá. Eu tomei um chá que ele era de canela com flor de laranjeira e tinha e maçã. Era muito gostoso mesmo. Eles têm diversos tipos de chás, então é uma casa de chá, mas eles têm também a opção de chocolate quente, de cafés, e o forte deles é o café da tarde. Então eles servem algumas tostadas, eles têm bastante as medialunas com ramon e queijo. Eles têm bastante também as medialunas com queijo e presunto, que são bem famosas por lá. E além disso, com certeza é um lugar para você ir e ficar, sabe? É muito aconchegante. São servidas numas poltronas como se fossem sofás antigos de casa de vó. Tem alguns gatinhos circulando por ali. É um ambiente muito, muito gostoso mesmo. Então, em relação a chás, cafés, foi o meu favorito. E se você quiser fugir dos tradicionais carnes e cafés, temos os restaurantes italianos também. São os nossos favoritos sempre, porém, esses locais onde eles servem comida italiana geralmente não é o forte deles, então você provavelmente não vai provar uma cultura italiana tão intensa, né? Mas vale a pena com certeza conhecer, caso você também queira variar um pouquinho aí durante o dia, fica a dica aí. Alguns deles eu anotei aqui pra vocês, então vou falar sobre alguns. A gente visitou apenas um em Bariloche, porque o nosso atrativo maior foram as carnes realmente. Nós visitamos o Fratelli, que era bem na rua principal. Ele é conhecido pela autêntica cozinha italiana. A gente comeu, eu acho que foi um nhoque e o meu marido uma parmegiana, alguma coisa assim, mas estava muito gostoso realmente. O molho deles muito gostoso. Dá pra perceber que eles têm realmente um cuidado ali para que sirvam da melhor maneira os pratos italianos. Então fica essa dica de restaurante italiano e vou falar mais alguns que não cheguei a visitar, mas que é muito indicado por lá, caso você queira conhecer outros. Um deles é a Pizzaria del Muelle. Então essa pizzaria é localizada bem na beira ali do lago mesmo. Ela tem um local de pizzas bem descontraídos, pelo que diz aqui. Ele realmente é um espaço agradável para receber famílias, esse é o intuito. Nós não chegamos a visitar, mas comentam sempre que é muito gostoso. Tem também o La Marmite. Apesar de ele ser conhecido pela culinária suíça, ele tem pratos italianos deliciosos por lá. Nós também não conseguimos visitar esse, mas é um dos melhores por ali considerados. Fica aqui então a dica de restaurantes e bora falar daqui a pouquinho sobre como é o transporte por lá e também como é que estão os preços na cidade. Dos restaurantes eu já vou deixar aqui abaixo alguns links para vocês acessarem, além dos preços que eu encontrar abaixo na descrição do vídeo, lembrando que esses preços são de março de 2024, podem ter sofrido alteração.